técnico Renato Portaluppi, que hoje completa 30 dias no comando do Vasco, tem sido, obviamente, cobrado. Mas em 30 dias, Renato tem 7 jogos e tem apenas uma derrota. Tem 3 empates e tem 3 vitórias, sendo que as vitórias contundentes, Palmeiras, Fluminense e Grêmio, e 3 empates, digamos assim, frustrantes, né? Não foram, assim, resultados tão bons, apesar que o Cruzeiro teve o prejuízo, mas Remy e Curitiba ficou devendo, né? Ali o finalzinho podia ter dado um gás e poderia ter conseguido. Mas a campanha, hoje, até isso foi postado no nosso grupo, um estudo feito, a campanha que o Renato tem hoje no Vasco ainda é, tirando as 4 primeiras rodadas com o Fernando Diniz, que o Vasco fez 1 ponto, é uma pontuação de G4. O Vasco tem mais de 72% de aproveitamento sob o comando do Renato. Então, não se coloca como terra arrasada completamente. Mas, é claro, há uma preocupação em relação a isso. E é por isso que o Renato está na pressão para conseguir buscar um time melhor para já pegar o Audax terça-feira, porque é bom lembrar, a Sul-Americana é tiro curto, o Vasco precisa somar ponto, não pode tropeçar contra o Audax, que é, talvez aí junto com o Barracas, né, no Photoshop, o pior time do grupo. O Vasco precisa ganhar dos chilenos do Audax italiano e depois praticamente ver com o Olímpia quem vai primeiro, quem vai segundo. O segundo vai para uma repescagem. O Vasco teria que ganhar do Olímpia no Rio e buscar um resultado bom jogando em Assunção. Então, o Renato está buscando a melhor fórmula, está experimentando os jogadores, está buscando quem possa ajudá-lo. Já testou na Sul-Americana um esquema com 3 zagueiros, pode treinar assim no time principal, pode ser, mas talvez demande um pouco mais de tempo, que é algo que ele está reclamando, que disse que não vai fazer o time, falou isso na coletiva ontem, jogar um futebol de primeira linha em 3 dias, enfim. São argumentos de um treinador que já está sendo, obviamente, cobrado, mas que mostra em números, que pelo menos por enquanto, tem números aceitáveis, né? São números aceitáveis. São 9 pontos em 3 vitórias, mais 3 empates, 12 pontos. Se a gente for colocar aqui 12 pontos em 21, não é o ideal, né? Não é o ideal, mas menos mal. Talvez a gente pudesse pensar que 3 derrotas fora de casa seriam absolutamente certas. Mas assim, não é ainda aquilo que o vascaíno tanto quer. O Renato, ele está nessa dúvida para o jogo de terça-feira, porque ele precisa arrumar solução para algumas posições muito importantes. E talvez a posição mais importante hoje seja a posição de meia atacante. Ele está tentando arrumar alguém que possa jogar nesse meio de campo, porque os 3 volantes é um esquema que o Renato implementou nesse retorno a ele e que está dando até algum resultado. O Vasco tem o Thiago Mendes como artilheiro e jogando muito bem. O Barros também é um dos artilheiros jogando uma boa partida. Ontem, infelizmente, se machucou. A gente vai falar disso já já. O Tietchan oscilando, fez um gol em Curitiba, alguns bons jogos, mas já caiu de produção. Mas aquele cara que completa ali na frente está complicado. Ontem, quem jogou foi Johan Rojas. E não agradou o torcedor, principalmente por conta do gol que ele perdeu no final da partida. Um gol que praticamente liquidaria o jogo ali para o Vasco, daria uma condição do Vasco ficar tranquilo, meter um 2-0 e liquida completamente, mas acabou que o Rojas não foi feliz. E algo que chamou a atenção foi a reação do Thiago Mendes a esse lance. Porque ele faz o lançamento, o Rojas perde o gol e na volta ele dá um bico na bola, como se muito irritado. Porque o jogador que é bom de bola, o jogador que é diferente, como é o Thiago Mendes, é claro que sente. Porque é uma oportunidade rara de um time na média, como é o Vasco. O Vasco não é pior nem melhor do que praticamente 15, 16 times do futebol brasileiro. Sim, o Vasco, como eu disse, pode
perder para quem está lá embaixo ou não ganhar, como Chape, Remo e Mirassol, e pode ganhar do líder do campeonato, do quarto colocado, que é o Fluminense, pode até ganhar do Flamengo de novo. Então é um time extremamente irregular. Então você perde uma oportunidade dessa para vencer, para liquidar. O Thiago Mendes ficou muito chateado. Então o Renato está na busca desse jogador, está querendo esse jogador, está querendo esse nome, e com certeza é uma posição que ele vai buscar na janela. Ele já mirou isso, a diretoria do Vasco já sabe disso, que precisa contratar um jogador para essa posição. Se vai ser um meia, se vai ser um atacante pelo lado, ou então um meia atacante que faça a ponta, mas faça a meia, não interessa. É uma posição que o Vasco vai buscar e precisa investir. Precisa trazer um jogador que venha para resolver. Não adianta ser um bom jogador, como o Rojas é. O Rojas não é nenhum pereba. É um bom jogador, chuta bem de fora da área, complementa, tem bom passe, mas, sabe, não é o decisivo. Não é aquele jogador que vai chegar e vai arrebentar. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.